Boa noite a todos. O meu nome é Alex de Oliveira, eu sou aluno do curso de Comércio Exterior do quinto semestre e hoje eu vou fazer uma entrevista com o Edson Tavares, que é gerente de uma empresa de logística internacional, a Conline, empresa na qual eu também trabalho. Ele hoje gere mais de 100 pessoas em 4 filiais. Ele é formado em Comércio Exterior e tem mestrado em Administração de Empresas. E hoje a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre gestão de crises. Edson, boa tarde. Eu queria saber de ti, qual é a primeira coisa que um líder faz quando se instaura uma crise interna? Tá. Qual é a primeira coisa que um líder, qual seria o teu conselho para os líderes que estão assistindo o podcast sobre a primeira ação a ser tomada? Tá. Bom, uma crise interna na empresa, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um diagnóstico, né, da ocorrência, do que está acontecendo, né? Quem são as pessoas envolvidas, se é um cliente, se é uma carga, né? A gente precisa avaliar todos esses pontos, né? E, claro, se o gestor não tem a capacidade para fazer a gestão dessa crise, ele precisa consultar os seus principais membros, às vezes networking, Parceiros, né? parceiros, tudo isso. Às vezes até o cliente, né, pode ajudar a gente, né, Sim. a resolver um problema ou outro. Sim, né? exatamente. Parceiros como terminais, despachante aduaneiro, Sim. que é uma pessoa de muita confiança. Às vezes autoridades, né, envolvidas, e a gente também pode consultar, fazer uma consulta pública. Legal. Tá? O Edson, e é muito importante a gente diagnosticar o problema, como você falou, para saber como agir, mas qual que é uma habilidade assim que tu nomearia como mais importante para gerir uma crise? Quando a crise aparece, o que é que o líder, o gestor, qual é a habilidade que ele tem que ter para lidar com isso? Tá. Eu acho que é mais de uma, né? Eu diria que a primeira coisa é ter tranquilidade, calma, né? Porque toda crise, tu fazer a gestão de uma crise com a cabeça ruim, estourado, não é o caminho, né? Então eu acho que o gestor ele precisa ter essa base, né? De ter a experiência de já ter passado por outras crises e ter a calma, tranquilizar o time de que a solução ela tá às vezes mais próxima do que a gente imagina, né? Sim. A segunda coisa eu diria que é relacionamento mesmo, né? Que é aquilo que eu comentei do networking. Então, a gente durante o nosso ciclo de vida, a gente vai fazendo amigos, vai fazendo parceiros. Sim. E eles vão ser peças fundamentais na resolução desse problema, né? E a terceira questão eu diria que é aí a voz de comando para a equipe, né? É traçar uma estratégia, né, a partir do diagnóstico, a partir das pessoas chaves ali para a resolução do problema. Sim. Traçar uma estratégia e a direção que o time precisa tomar para a resolução daquela crise, né? Então acho que esses pontos aí. A experiência é bem importante, né, Edson? Tu citou Sim. a experiência nos dois casos, né? Sim. Acho que quando tu tem uma certa experiência, tu consegue ver o problema de fora, né? Exatamente. Sem entrar naquela pilha de que ele é... de Exatamente. que o mundo acabou, né? É isso aí. É não se desesperar, né? Não se desesperar. Porque assim, é bem comum, né? A gente... Primeira coisa é a gente pensar o pior. Sim. Né? A gente fala assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Principalmente no comércio, que as contas vêm grandes, né? As contas são grandes, né? Tudo são valores altos, né? Navios, containers, né? Todo problema se resume a um custo, né? Isso, exatamente. E aí existe uma tendência das pessoas quererem tirar a responsabilidade de assumir esse custo. Sim. Né? Então o colaborador não, cara, esse problema não é meu, né? É do departamento X. Então eu acho que isso olhar, não, calma, o problema é da empresa, vamos resolver, né? E vamos chamar as melhores pessoas para atender essa questão e seguir. E para finalizar a nossa conversa, eu queria saber de você, Edson, de toda essa experiência que você acumulou ao longo dos anos, qual que é a principal lição que tu tirou desses momentos de crise que tu gerenciou? O que é que tu mais aprendeu, que tu leva contigo para a vida, né? Legal, legal. Cara, eu acho que o principal aprendizado, Alex, é que toda crise tem uma solução, né? Legal. Por mais difícil que ela seja, né? Por mais crítico que seja encontrar o caminho para encontrar a solução, sempre existe um caminho, né? Às vezes até mais de um caminho, mas existem caminhos mais rápidos e não tão bons, existem caminhos mais longos, com uma robustez melhor de solução. Mas toda crise tem um fim, né? Sim. E o fim de uma crise é o começo de uma próxima que a gente vai lidar, né? Sim. Esse ano a gente viu aí tantas crises com o Trump, né? Mexendo
em tarifaços daqui para lá, e a gente viu que as nações foram costurando negociações e foram gerindo aquelas pequenas crises, né, delas, né? E na mesma coisa da empresa aqui dentro, né? A gente tem, eu digo para ti que a gente tem no mínimo uma pequena crise todo dia para resolver, né? E a gente vai criando até o hábito, né? Essa eu acho que também seria uma outra lição. A gente vai criando o hábito de gerir elas e vai ficando com aquela experiência que eu comentei contigo nas outras duas respostas aí. Sim. Ô Edson, e só uma perguntinha extra, já que você falou ali sobre Trump também, você que lida com pessoas de vários países, você que viaja bastante pela empresa, Ásia, Europa, Estados Unidos, é muito diferente lidar com o estrangeiro e com o brasileiro nessa questão da gestão de crise, do relacionamento? Assim, tem uma diferença grande cultural, né? Sim. Entre Oriente e Ocidente, né? Entre algumas religiões que a gente tem, né? Quando é um país, por exemplo, muçulmano, né? A gente tem alguns cuidados adicionais, que é a questão cultural. Sim. Né? E a questão do idioma também pega bastante, né? Usar as expressões certas, né? A gente sabe que, por exemplo, o chinês ele tem uma leitura diferente da nossa, né? Um jeito de falar diferente. Então, muitas vezes, a gente precisa explicar 2, 3 vezes, né? De formas diferentes o mesmo problema, até que se chegue a uma solução. Então, eu acho que o desafio maior quando a gente está falando de crises internacionais é esse, às vezes o idioma, a comunicação, né, onde pega. Mas eu acho que todos têm capacidade plena e até ideias diferentes de gerir crises, né? Então é isso aí, Edson. Obrigado pelo teu tempo. Valeu, tamo junto. Valeu, abraço. Abraço. Essa foi a nossa conversa com o Edson e espero que vocês tenham gostado e convido vocês a curtirem o vídeo, comentar e compartilhar com os amigos que tenham interesse no tema de gestão de negócios. Obrigado.